Olá, galera! Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que está agitando o futebol sul-americano: como os times brasileiros estão surpreendendo e dominando a Copa Libertadores da América. Por décadas, os argentinos eram os reis absolutos do continente, com clubes como Boca Juniors e River Plate colecionando taças. Mas nos últimos anos, o Brasil virou o jogo de forma impressionante. Vamos explorar o histórico, o contexto econômico e as razões por trás dessa virada. Fiquem ligados, porque isso envolve crises, dinheiro e muita rivalidade. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. A Copa Libertadores começou em 1960 e, desde o início, os argentinos dominaram. O país vizinho tem 25 títulos no total, contra 22 do Brasil, uma vantagem que persiste, mas está diminuindo rapidamente. Clubes como o Independiente, com 7 taças nos anos 60 e 70, e o Boca Juniors, com 6 conquistas, especialmente nos anos 2000, eram imbatíveis. Entre 1960 e 1990, a Argentina ganhou a maioria das edições, graças a uma combinação de talento local, como Di Stéfano e Maradona, e uma cultura de garra e tática que valorizava a competição continental acima de tudo. Os uruguaios, com Peñarol e Nacional, também brilhavam, somando 8 títulos, mas a Argentina era o epicentro. Jornais como o Olé e o Clarín celebravam isso como uma era de ouro, onde os hermanos exportavam não só jogadores, mas um estilo de futebol vencedor. No mata-mata histórico contra brasileiros, os argentinos têm vantagem: 38 classificações contra 36 do Brasil em 74 confrontos. Mas algo mudou a partir dos anos 2000. Por quê? Vamos ao contexto. A partir de 2019, o Brasil assumiu o controle. Os últimos 6 campeões foram brasileiros: Flamengo em 2019 e 2022, Palmeiras em 2020 e 2021, Fluminense em 2023 e Botafogo em 2024. Isso é inédito. Pela terceira vez seguida, as finais foram entre times do Brasil, como Palmeiras versus Santos em 2020 e Flamengo versus Atlético PR em 2022. Nos últimos 10 anos, em duelos mata-mata contra argentinos, o Brasil tem 18 classificações contra 16 deles, e desde 2021 é 8-1 para nós. Jornais brasileiros como o Lance e o GE. Globo destacam que os clubes nacionais agora priorizam a Libertadores, algo que os argentinos faziam há décadas. A Conmebol ajudou, aumentando vagas para o Brasil para 7 times desde 2017, o que ampliou nossa presença. Mas em 2025 há uma surpresa: os times brasileiros tiveram o pior aproveitamento na fase de grupos, desde o formato atual, com apenas 50,7% dos pontos. Ainda assim, Palmeiras e outros lideram grupos. Isso mostra resiliência, superando expectativas mesmo em um ano ruim. Agora, o coração do assunto: por que os argentinos perderam o protagonismo? A resposta está na economia. A Argentina enfrenta uma crise profunda desde os anos 2000, agravada pela pandemia e instabilidades globais. A desvalorização do peso torna difícil para clubes como Boca e River reter talentos ou repatriar valores de vendas. Exemplos: Fausto Vera foi do Argentinos Juniors para o Corinthians por 5 milhões de dólares e Galopo do Banfield para o São Paulo por 4 milhões de dólares. O Brasil, com economia mais estável e receitas altas como direitos de TV, compra esses talentos. Especialistas como Eduardo Carleso, em entrevistas ao Lance, apontam que a inflação argentina depreciou o futebol local, enquanto o Brasil se profissionalizou com SAFs, atraindo investimentos. O Uruguai também sofre, sem títulos desde 1988. Resultado: 8 dos 10 elencos mais valiosos da América são brasileiros, como Palmeiras, 209 milhões de euros, e Flamengo, 172 milhões de euros. Essa crise influencia tudo. Times argentinos vendem jovens precocemente, como Julián Álvares, que saiu do River para o Manchester City por 18 milhões de euros, mas o clube reteve pouco devido à moeda fraca. No Brasil, clubes como Flamengo e Palmeiras investem em estruturas e contratações, criando elencos superiores. Em 2024, a final foi 100% brasileira: Botafogo versus Atlético Mineiro. Em 2025, apesar do início fraco na Sul-Americana, times como Palmeiras, 100% na Libertadores, surpreendem pela consistência. Jornais sul-americanos como o El Gráfico alertam para o domínio inédito brasileiro, ligando ao abismo econômico.
Isso não é só dinheiro, é foco. Como diz Júnior Chávari no Lance, brasileiros agora valorizam a Libertadores como os argentinos sempre fizeram. Em resumo, a superioridade brasileira na Libertadores é fruto de uma virada econômica e estratégica, enquanto a Argentina luta contra uma crise que enfraquece seu futebol. Mas o esporte é cíclico, quem sabe o que 2026 reserva. O que vocês acham? O Brasil continua dominando? Deixem nos comentários, curtam, inscrevam-se e ative o sininho para mais análises. Valeu, galera! Até a próxima!